Bom dia, bom dia, bom dia. Pai do Senhor Jesus. Hoje eu amanheci o dia aqui meditando um pouco na palavra de Deus. E me deparei com a mensagem, com a passagem, que vale muito a pena a gente meditar, né? Principalmente nos dias de hoje. Passamos por um tempo, o tempo da pandemia, bem parecido com esse tempo aqui, né? Foi o tempo a qual, aqui está escrito em 2 Reis, capítulo 6, né? E fez lembrar, né, da época que nós passamos lá atrás, a época da pandemia, né? Aqui está escrito sobre o rei Bendade, ele cerca. Pai Senhor, Lucilene, tudo bom, minha linda? Bom dia. E cerca Samaria. E o povo de Samaria, né, povo de Israel, fica lá detido, preso, sem poder sair, sem poder entrar. E a Bíblia diz que houve uma grande fome naquele lugar, né? A fome foi tão grande que teve mães que comeram seus próprios filhos, né? Como está escrito aqui, logo no início, né? Duas mães combinaram, né? Uma de Pai do Senhor, tudo bem? Bom dia. Glória a Jesus. Graças a Deus porque está tudo bem. Aleluia. E elas combinaram, uma comeu o filho de uma hoje e amanhã iria comer o filho da outra, né? E a Bíblia diz que quando elas comeram o primeiro dia, comeram de uma e no outro dia a outra escondeu, se eu não quis comer. E ela vai até o rei fazer esta denúncia, né? Chegou até o rei, isso era um povoado que estava em cima do muro, né? E lá fora ninguém descia, porque os sírios estavam com o exército dele lá fora. Quem saísse morria. Então houve aquela fome, não podiam sair para comprar comida, né? Não podia entrar. Então houve aquela fome, disse que até eles venderem esterco, né? Muito caríssimo. Disse que aqui no 25, diz assim, 6:25 de 2 Reis, diz assim, houve uma grande fome, porque eis que cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças, por 80, né? Peça de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombos por peças de prata. Uma coisa terrível, né? E mais adiante a gente vê que a história da mãe, né, que matou seu filho, que está no verso 28, que diz assim, e disse mais ao rei, que tens, né? E ela disse, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que comemos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas, dizendo ela, no outro dia, ela escondeu o seu filho para que não comamos. Então o rei ali se indignou com aquilo, rasgou suas vestes e ficou muito indignado, né? E colocou a culpa em quem? No Deus Todo-Poderoso. Aí ia pegar Eliseu, né, o profeta, ia pegar a cabeça de Eliseu e arrancar a cabeça de Eliseu fora por causa disso, culpando o Deus Todo-Poderoso, né? Então eles vão até Eliseu, a gente vê que ele vai até Eliseu, já no capítulo 7, né? E diz que, aí diz assim, então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha, não foi esta parte que eu li. Aqui, o verso 34. O verso 31 disse assim, me faça Deus, disse ao rei dizendo, me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado à sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si,
Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos seus pés e do seu senhor após ele? E estando ele ainda falando, eis que o mensageiro descia e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um círculo, 2 medidas de cevada por um círculo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor viesse abrir uma janela do céu, poderia-se fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Tá vendo? Então, uma situação muito difícil. Aquele povo estava acuado, sem poder entrar, sem poder sair. Lembra da época da pandemia? Nós ficamos trancados dentro da nossa casa. Muitos idosos não podiam sair dentro da sua casa. Tinha que alguém jovem lá fora trazer comida e entregar a eles, que eles não podiam ter esse movimento de sair. E ficamos acuados, com medo, né? De sair na rua, ser contaminado pela enfermidade e morrer. Né? O inimigo tem isso, ele tem os seus meios de atacar, né? E muitas vezes, quando ele não ataca fisicamente, ele ataca aqui, ó, na mente. Ele coloca coisas na nossa mente que a gente fica acuado. Quantas pessoas estão com depressão, quantas pessoas estão com ansiedade, quantas pessoas tiram sua vida, por quê? Porque estão com isso aqui muito perturbado. O inimigo usa a mente das pessoas e as pessoas ficam retidas, sem poder fazer nada, né? Mas aí nós sabemos, nós que servimos a um Deus Todo-Poderoso, sabemos que a nossa causa, quem resolve é o Senhor. Devemos jogar toda a nossa ansiedade, nossa perturbações, né? Nas mãos do Senhor. Sabemos que Ele resolve todas as coisas. E aqui esse rei botou a culpa, né, no Deus Todo-Poderoso e ficou querendo tirar a vida de Eliseu. Então, Eliseu foi usado por Deus, né, para profetizar que ali, amanhã, teria comida para se dar e vender dentro de Samaria. E o rei, não, mas o capitão que estava encostado, o rei duvidou. Disse: mas ainda que se abrisse uma janela no céu, ainda não aconteceria isso, de derramar comida. E amanhã ter essa quantidade de comida. Então, Eliseu foi e disse: tu verás, porém não comerás. E assim aconteceu, né? E um certo dia, 2 leprosos estavam sentados à porta, né? Que os leprosos ficavam recuados, não podiam estar dentro da sociedade. Aqueles leprosos estavam ali morrendo de fome. E ele disse assim: o que é que nós vamos fazer aqui? Ficar parado aqui. Se ficar parado aqui, a gente morre de fome. E se a gente entrar na cidade, também morre de fome. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos até entrar na cidade dos sírios, né? Entraram. E quando chegou lá, não tinha ninguém. E entraram e comeram, e pegaram o prato, e pegaram ouro, e saíram. E depois, no outro dia, foram lá novamente nas tendas, e tiraram comida e saíram. Eles ficaram escondendo a comida lá fora. Depois, eles disseram assim: mas o que nós estamos fazendo? Se sobrevier um mal sobre nós, o que é que nós vamos fazer? Vamos entrar na cidade de Samaria e vamos avisar. Assim eles fizeram. Chegaram até a cidade de Samaria, chamaram o que estava no portão e avisaram que a Samaria estava totalmente abandonada. E o povo ficaram com medo de ser uma emboscada, né? Ainda mandaram ver se era uma emboscada, mas quando foram ver mesmo, investigar, viram que pelos caminhões dos sírios saíram correndo, porque os sírios ao anoitecer, eles escutaram zoada de muitos cavalos, de muita gente de cima, de coisa e tal. Ele pensava que era o exército do Egito que estava avançando ele por causa de Samaria, né? A pedido de Samaria. Aí eles correram, foram-se embora e abandonaram a cidade deles. Então ficou muita comida, muitas tendas, onde eles faziam compra, estava lá, tudo abandonado. Então os leprosos viram isso, além de eles tirarem para si, eles disseram: não queremos só para nós, vamos dividir com o povo que estava morrendo de fome. Chegou lá na cidade de Samaria e avisou.
Então veio o rei e viu que realmente era verdade, né? E como Eliseu profetizou, aconteceu. Eles estavam vendendo, no outro dia, 2 quilos, 3 quilos de farinha ao preço de banana, né? Então ele foi, o rei ficou à porta da cidade e o capitão do lado. Viu o capitão, como o Eliseu falou. Mas quando o povo vieram, passaram por cima dele, esmagaram ele. Ele viu que era a realidade, que era verdade, mas também não comeu, como Eliseu profetizou, né? Mas o que eu queria trazer para nós hoje, né? É essa situação que muitas das vezes o inimigo faz conosco. Muitas das vezes o inimigo, ele quer nos acuar, quer nos cercar, quer nos colocar medo, sabe? E quando o medo chega, muitas das vezes atrapalha a nossa vida, muitas vezes o medo nos freia, o medo nos detém, o medo não deixa que nós venhamos avançar, né? E nós precisamos confiar nesse Deus que promete e cumpre. Aleluia. O nosso Deus, ele jamais perde em questão, perde em batalha, irmãos. Servimos a um Deus todo-poderoso que manda em cima e manda embaixo. Um Deus que vê todas as coisas, como ele diz no livro, se eu não me engano, é no Salmo 24, é no Salmo 22, que ele diz que do Senhor é a terra. E toda a sua plenitude, todos que habitam na terra, é do Senhor. É o Senhor que toma conta, é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege. Louvado seja Deus. Não venhamos deixar o inimigo ele tem até força, mas poder ele não tem de querer, de falar e dizer, de fazer. Ele só vai até onde Deus permite, né? Então, muitas das vezes ele coloca coisa na nossa cabeça, diz que tá acabado, tá no fim, tu não vai ter isso, tu não vai conseguir, tu não vai ser vitorioso. E porque se é uma enfermidade, coloca logo na nossa mente que vai morrer, né? Se é um desemprego, diz que a sua vida está acabada, que não tem. Mas não é isso, não é por aí. Não venhamos deixar que o inimigo faça ninho na nossa cabeça, né? Que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que muda a situação, que muda, que transforma as coisas difíceis em coisas, e as coisas impossíveis a ser possível, né? Nós possamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Então, essa mensagem que eu estava vendo nesta manhã, o inimigo, ele quer nos acuar, quer nos deter, nos aprisionar, dizer que nós não podemos, que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, mas nós somos pessoas valorosas, pessoas especiais. Nós somos pessoas escolhidas por Deus. E o inimigo não pode tocar na nossa vida. O inimigo não pode fazer e desfazer da nossa vida, porque nós somos pessoas do Senhor, pessoas escolhidas, pessoas amadas. Não foi por ouro nem por prata que o Senhor Jesus me comprou ou comprou você. Não, foi pelo sangue precioso dele. Então, se nós fomos comprados por preço de sangue, nós somos pessoas especiais, somos pessoas valorosas. Como diz lá no livro de Pedro, se eu não me engano, ele diz que nós somos sacerdócio santo, pessoa, povo adquirido. Povo adquirido, olha que coisa linda. Sacerdócio real, sacerdócio. Nós somos pessoas da linhagem de rei. Quem é o rei? O rei Jesus. Aleluia. Que nós possamos se sentir amados pelo Senhor, porque tudo que o Senhor faz por nossas vidas, ainda que nós estejamos passando por alguma dificuldade, ainda que estejamos passando por alguma aflição, momento de aflição, saiba que é passageiro. Isso vai passar. Isso logo passa, Jesus está no comando, Jesus está no controle. Aleluia, louvado seja Deus. Que nós possamos acreditar, confiar, crer nesse Deus que resolve todas as causas. Amém? Não se sinta acuado pelo inimigo, pelas as coisas que o inimigo tem falado. Muitas vezes usa pessoas para nos enfraquecer. Usa pessoas para, como se diz, diminuir nossa fé. Mexer com a nossa fé. Não deixe. Proteja o teu coração, proteja a tua mente, como diz lá em Efésios, né? Efésios capítulo 6, a partir do 10. Revestido de toda a armadura de Deus. Não deixe que o inimigo, ele venha querer parar você, fazer você desistir das coisas. Não. Fazer você desistir da caminhada. Não. Revista-se. Você tem que resistir a ele. É ele que tem que fugir da sua frente.
Porque você, com Deus, é a maioria. Você é povo forte. Então, somente olhe para o céu, como diz o salmista. Eleve os seus olhos para os montes, para o céu. É de lá que vem o teu socorro, é do céu que vem o teu socorro. Né? O salmista, o Salmo 46, ele é teu refúgio, fortaleza e socorro bem presente. No Salmo 91 diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, esteja descansado nas asas, debaixo das asas do Senhor, porque é Ele que tem guardado você. Amém? Não deixe Ele te acuar, não deixe Ele deixar te acuado. E quando vier, como esse povo estava aqui, ó, e Deus mandou socorro. Deus mandou socorro. Porque todo o exército estava ali prendendo eles, mas quando eles soube que viria um exército maior, correram. Amém? Quando eles souberam que viria algo maior para atacar eles, olha, correram. E o rei estava lá na porta, né, olhando, viu tudo isso, mas não. O rei não, o capitão. Mas não comeu, porque ele duvidou do poder de Deus. Não duvide do poder do Senhor na tua vida. Não deixe o inimigo diminuir tua fé. Continue crendo no Deus que resolve causas. E não há causas impossíveis para Deus. Ele é poderoso e tudo é possível para Ele. Lembre-se disso. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.